Olá pessoal, aqui professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar como podemos dividir um segmento de reta numa razão dada, calcular o ponto médio de um segmento e resolver exercícios. Então, divisão de um segmento numa razão dada. Sejam os pontos A com coordenadas x, a, y, a e B com coordenadas x, b, y, b, extremos de um segmento de reta B. Dizemos que um ponto qualquer pxy divide o segmento numa razão K quando a divisão entre o segmento AP e o segmento PB nos dá essa constante K. Tá? Então vamos enxergar isso aqui no plano cartesiano e entender melhor essa razão. Tá? Então vamos considerar aqui o sistema XY, né? O ponto A, né, de coordenadas x, a, y, a, o ponto B, coordenadas x, b e y, b, e o nosso segmento de reta B. Tá? E vou ter aqui um ponto P qualquer, ó, de coordenada x, y, e esse ponto P está dividindo o nosso segmento AB em duas partes, ó, tá? Em dois segmentos. Tá? E esse segmento, se eu dividir o AP aqui, ó, pelo PB, vai me dar sempre o mesmo valor, que vai dar um número que eu estou chamando de constante. Tá? Então, essa constante é chamada razão. É a razão entre, né, esse segmento AP e o segmento PB. Lembro que razão é uma divisão indicada. Tá? Então, o nosso objetivo aqui nesse estudo é calcular as coordenadas do ponto P, esse XY. Tá? Então, dada a razão com que o ponto tem que dividir o segmento, eu tenho que achar a coordenada desse ponto. E para isso, nós vamos utilizar o teorema de Tales. Ó. Tá? Nós sabemos que um feixe de retas paralelas determina sobre as transversais segmentos proporcionais, que é o teorema de Tales. Então veja aqui, ó, se nós imaginarmos aqui essas verticais aqui, ó, essas verticais são todas paralelas. Então se eu prolongar cada uma, eu terei aqui três retas paralelas. E essas três retas paralelas estão sendo cortadas pelo nosso segmento e pelo eixo X. Então eles são as transversais. Tá? Então essas paralelas aqui, elas estão dividindo o nosso segmento aqui em duas partes aqui, ó, tá? O AP e o PB, e dividindo aqui, ó, em duas partes também, ó, esse segmento de XA até XB, ó, XAX e XXB. E esses segmentos aqui são proporcionais. Tá? A proporcionalidade é uma igualdade entre duas razões, uma igualdade entre duas divisões. Então nós vamos pegar aqui a divisão entre o AP e o PB, né, que é o da definição aqui. Então, AP está para PB, assim como o XAX está para o XXB. Ó. XAX está para XXB. Tá? Então, esse segmento está para esse, assim como esse segmento aqui está para esse. Da mesma forma aqui, ó, nós vemos que na horizontal aqui, ó, eu posso ter também aqui três retas horizontais aqui, ó, paralelas. E elas são cortadas pela transversal, que aqui que é o nosso segmento, e aqui pelo eixo Y. E aqui também nós temos segmentos proporcionais. Ó, tá? Então, o ponto P divide aqui em dois segmentos também são proporcionais no eixo Y. Tá? Então, o AP, né, está para PB, ó, AP está para PB, assim como aqui, ó, tá? O YA, YAY está para YYB. Tá? Então, essas divisões sempre dão o mesmo valor, que é a nossa constante, que é a nossa razão, né? Razão dada, que a gente diz aqui. Ó, tá? Então, esse K é o resultado da razão. Tá? Então, como é que a gente vai achar as coordenadas desse XY? Então, nós vamos pegar aqui as igualdades aqui. Ó. Vamos pegar duas igualdades aqui e calcular o x e o y. Primeiro, nós vamos pegar essa razão, ó, e igualar a constante K. Ó. Então, XAX, né, sobre XXB é igual a K. Tá? Então, ó, tá? Então, o que é XAX? XAX é o comprimento do segmento de XA até X. Então, vai ser X menos XA. Como o X é maior que o XA, eu não preciso pegar em módulo. Tá? Já fica aqui, já sei que é maior. Tá? Sobre XB menos X, que é o XXB. Ó. De X a XB, esse segmento é XB menos X. Isso é igual à constante K. Então, aqui nós vamos isolar o X aqui. Ó. Tá? Então, aqui, ó, x menos xa, né, é igual ao k que multiplica xb menos x. Então, fica kxb, né, menos kx. Né, o k multiplica os dois. Eu imagino aqui, ó, tem o denominador 1 aqui no k, né,
Tá? Então, eu vou multiplicar os extremos e o produto dos meios. Né? Então, x menos xa vezes 1 é x menos xa, e xb menos x vezes k, o k multiplica os dois. Tá? Agora, o que tem x eu vou colocar do lado esquerdo, o que não tem do lado direito. Então, esse menos kx junto com esse x, e o menos xa junto com kxb. Ó. Tá? Então, fica x mais kx igual a xa mais kxb. Né? O xa vai somar. E aqui eu vou colocar o x em evidência. Fica x que multiplica 1 mais k igual a xa mais kxb. E o x é xa mais kxb sobre k mais 1. Tá? Então, aqui, com essa expressão, a gente calcula a coordenada x do ponto P. Tá? Veja que eu preciso do x do A, do x do B e da constante de proporcionalidade. Barbadinha. Agora, nós vamos pegar essa igualdade aqui com y, para calcular o y ali do ponto P. Ó, tá? Da mesma forma que a gente calculou o x. Ó. Então, y sobre yb é igual a k. Tá? Então, y é o segmento ya até y. Então, é y menos ya, ó, final menos inicial. YB é esse segmento. Então, é isso, YB menos Y. Tá? YB menos Y igual a K. Agora, produto dos extremos igual a produto dos meios. Denominador do K é 1. Y menos YA vezes 1 é Y menos YA. YB menos Y vezes K. K multiplica os dois. KYB menos K vezes Y. Agora, eu vou juntar esse KY aqui com esse Y e o YA junto com o YB aqui. Ó. Então, vai ficar Y mais KY igual ao YA, né, que passou para cá, mais KYB. E colocando o Y em evidência, fica Y que multiplica 1 mais K, igual a YA mais KYB. Tá? E o Y é YA mais KYB dividido por 1 mais K. Tá? Uma expressão semelhante para o X. Tá? Então, eu tenho que saber os valores da ordenada y do A e do B, e do K eu tenho, né, o y do ponto P. Tá? Barbadinha. Tá? Ponto médio de um segmento. Tá? O ponto médio de um segmento AB é o ponto MXY que divide o segmento ao meio. Ora, se ele divide ao meio, então a razão, né, ele deve ser dividido pela razão K igual a 1, pois o AM deve ser igual ao MP. No lugar do ponto PXY, eu estou chamando de MXY. Né? Então, o nosso ponto que divide numa razão dada, eu estou chamando de M, de ponto médio. E a razão aqui é 1, porque o segmento AM tem que ser igual ao segmento MB. Tá? Então, aqui, ó, a ponto M divide aqui o segmento AB, tá, em dois segmentos iguais. Ó. Então, AM, tá, é igual a MB. Ora, se AM é igual a MB, a divisão dos dois segmentos vai dar 1. Por isso que a razão é igual a 1. Tá? Então, ó, se o x é xa mais kxb sobre k mais 1 e o k é igual a 1, então o x do ponto médio vai ser xa mais xb sobre 2. Né? Se o k é 1, aqui, ó, 1 vezes xb fica xb. E 1 mais 1 aqui é 2. Barbadinha. A mesma coisa para o y. Ó. Nós sabemos que o y, né, é ya mais kyb sobre k mais 1. Né, do ponto que divide numa razão dada. Mas aqui, como a constante é 1, substituindo ali, vai ficar ym, ya mais 1yb, que é yb, sobre 1 mais 1, que é 2. Então, essas são as coordenadas, né, do ponto médio. Tá? Quer dizer, eu somo os x's e divido por 2. Somo os y e divido por 2, dos extremos do segmento. Eu faço a média, né, das abscissas e a média das ordenadas. Então, né, colocando na forma de par ordenado, ponto médio, xa mais xb sobre 2, ya mais yb sobre 2. Barbadinha. Então, vamos fazer exercícios aqui. Primeiro exercício, ó. Determina as coordenadas do ponto que divide o segmento AB na razão 3/5, sabendo que A é 2,7 e o B tem coordenadas 10,15. Tá? Então, ó, o x, né, é xa mais kxb sobre k mais 1. Tá? Então, ó, a abscissa do A, a abscissa do B e o K. Então, é só substituir. Ó, tá? Então, a abscissa do A é 2, ó,
O K é 3/5, né, que é a razão, e a abscissa do B aqui é 10, sobre K mais 1, 3/5 mais 1. Tá? E aqui, ó, 10 dividido por 5 aqui é 2, né, e 2 vezes 3 aqui é 6, então fica 2 mais 6. E 3/5 mais 1 é 8/5, porque pensa assim, ó, 1 inteiro é 5/5. Então eu tenho 3/5 mais 5/5, que é 8/5. E aqui 2 mais 6 é 8. Então eu vou conservar esse 8 aqui de cima e multiplicar pelo inverso dessa fração. Então vai ficar 8 vezes, invertendo aqui, fica 5/8. E simplificando 8 aqui vai ficar 5. Tá? Então o x do ponto é 5. Agora o y do ponto, né, forma parecida, né, eu vou substituir agora as ordenadas, ó, o 7 e o 15. Então vai ficar ó, y do A é 7 mais o k, que é 3/5, vezes y do B, que é 15, sobre k mais 1. Tá? Aqui, ó, 15 dividido por 5 aqui dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Tá? Então vai ficar 7 mais 9, e aqui essa soma é a mesma anterior, ó, fica 8/5. E 7 mais 9 é 16, então eu conservo 16 e multiplico pelo inverso, 5/8. 16 dividido por 8 aqui é 2, 2 vezes 5 é 10. Tá? Então o ponto P, que divide, né, o segmento AB na razão 3/5, é o ponto 5, 10. Graficamente aqui, ó, nós temos aqui ó, o ponto A, que tem coordenadas ó, 2, 7, tá? Que é dado lá. O ponto B, que tem coordenadas aqui, ó, 10, 15, tá? E o nosso ponto P aqui, ó, que tem coordenadas 5, 10. Tá? Ele divide aqui, esse ponto B está dividido, esse segmento, em dois segmentos na razão 3/5. Tá? Veja bem, ó, veja aqui, ó, a constante K é o AP dividido pelo PB. É esse comprimento AP dividido pelo PB. Tá? Então veja aqui, ó, esse segmento, quando eu vou daqui para cá, ó, tá? E daqui para cá, ó, AP e PB. Tá? Aqui eu estou somando, vamos dizer, sempre quando a gente vai adiante aqui, eu estou considerando sempre positivo aqui. Tá? Então, ó, eu tenho mais dividido por mais. Tá? E quanto que eu tenho mais aqui? Ó? Quantas unidades eu andei aqui? Ó? Tá? Eu andei 3 unidades aqui. Ó. Tá? E aqui eu andei 5. Ó. Veja aqui, ó, dividindo aqui, ó, eu tenho 3 partes aqui. Ó. Tá? Então, aqui é 3 e aqui ó, eu tenho 5 partes aqui, ó, de P a B. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é 3 para 5. Essa é a razão dada. É esse o significado aqui desse K. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos para o exercício 2. Determina as coordenadas do ponto que divide o segmento de extremos A2, 3 e B5, 7 na razão K igual a menos 2. Veja que agora a razão é negativa. Né? Vamos ver o que significa isso. Então, primeiro vamos aplicar as formulazinhas para calcular o x e o y, né, do ponto. Então, x é xa mais kxb sobre k mais 1. Tá? Então, o x do A aqui é 2. Ó, tá? Então, 2 mais o k, que é menos 2, vezes o x do B que é 5, sobre k mais 1, menos 2 mais 1. Tá? Então, aqui, ó, 2, né? Menos 2 vezes 5 é menos 10, então fica 2 menos 10, e menos 2 mais 1 é menos 1. 2 menos 10 é menos 8, e menos 8 dividido por menos 1 dá mais 8. Tá? Agora o y, tá? Substituindo aqui, ó, o y do A é 3, lá, o y do A é 3, mais o k, que é menos 2, vezes o y do B, que é 7, sobre k mais 1, menos 2 mais 1. Aqui 7 vezes menos 2 é menos 14, então fica 3 menos 14 sobre menos 7. E 3 menos 14 é menos 11. Menos 11 dividido por menos 1 é 11. Então o ponto que divide na razão menos 2 é o ponto 8, 11. Então vamos ver onde se encontra esse ponto aqui geometricamente. Ó. Tá? Veja que o ponto A dado é o 2, 3, aqui, ó, 2, 3. O outro ponto é o 5, 7, ó, 5, 7. Então eu quero dividir esse segmento aqui, AB, na razão menos 2. Tá? Então, tá? Veja aqui, ó, tá? O K é o AP dividido pelo PB. Isso é sempre o K. Então, o que é o AP? É o segmento no AP, ó, de A para P. Tá? E o PB agora vem de lá para cá, ó. Ele vem em sentido contrário. Então, se eu estou considerando para cá positivo, para cá vai ser negativo. Tá? Então, veja que eu tenho, ó, quanto que eu ando daqui para lá. Ó. Tá? Eu andei daqui para lá 2 unidades. Ó, tá?
de A a B é uma unidade, de B a P é outra unidade. Ó. Esse comprimento de AB é igual ao comprimento de B a P. Então, eu andei mais 2 aqui, ó, e voltei uma unidade, então dividido por menos 1. Então, o segmento AP aqui é 2 unidades e o segmento PB é 1 unidade, só que ele veio no sentido contrário. E mais 2 dividido por menos 1 é menos 2. Tá? Esse é o K. Tá? Então, esse é o significado. Tá? Então, veja a conclusão que dá para tirar aqui, ó. Tá? Veja que o K é menor que zero, é negativo, e o módulo dele é maior que 1. Ó, tá? O módulo de menos 2 é 2. Tá? Então, quando isso acontece, o ponto P é externo ao segmento AB e está à direita do ponto B. A gente sempre está considerando o segmento, né, de A para B. Tá? Então, quando o K é negativo e o módulo dele é maior que 1, ele é externo ao segmento B e está à direita lá, né, do ponto B. Sempre vai acontecer isso. Tá? Barbadinha. Vamos ao exercício 13. Determina as coordenadas do ponto que divide o segmento de extremos 4, 3 e B 9, 12 na razão K igual a menos 1/3. Então veja que agora eu tenho uma razão negativa também, só que em módulo é menor que 1. Ó. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Então calculando o x, né, o x do A é 4, né, e o x do B é 9. Então, ó, 4 mais o K, que é menos 1/3, vezes 9, e aqui o K menos 1/3 mais 1. E aqui, menos 1/3 vezes 9, ó, 9 dividido por 3 dá 3, então vai ficar menos 3. Então fica 4 menos 3, e menos 1/3 mais 1, esse 1 inteiro é 3/3. Então, 3/3 menos 1/3 é 2/3. E aqui 4 menos 3 é 1. Então, vai ficar 1 dividido por 2/3. Ou seja, 1 vezes inverso 3/2. Então, isso aqui é 3/2. Tá? Esse é o x do ponto que divide na razão dada. O y, tá? Eu pego o y do A, que é 3, ó, y do A é 3, mais o K, que é menos 1/3, vezes o y do B, que é 12. E menos 1/3 mais 1. Aqui 12 dividido por 3 dá 4, né? Vezes menos 1 vai dar menos 4. Então 3 menos 4, e aqui a gente já sabe que dá 2/3. E 3 menos 4 é menos 1, que multiplica pelo inverso, né? Que é 3/2. Então aqui dá menos 3/2. Logo, ponto P é 3/2 menos 3/2. Essas são as coordenadas do ponto P. Então, visualmente, nós temos aqui, ó, tá? Vejam, o ponto A é o 4, 3, aqui, ó, ponto A, 4, 3. O ponto B, ó, 9, 12, aqui, ó, 9 lá no 12, tá? E o ponto que a gente achou, ó, é o 3/2, né? Menos 3/2, que é o ponto P, ó. O ponto P está aqui, ó. 3/2 é 1,5 aqui, ó. Tá aqui, ó, 1,5. E menos 3/2 é menos 1,5. Então veja que o ponto P agora, ele também é externo, né, ao segmento AB, tá? Só que ele está à esquerda do A. Tá? Então como é que a gente enxerga isso? Tá? Veja que o K é o AP dividido pelo PB. Então sempre nesse sentido, ó. O AP veio para cá agora, tá? O AP veio para cá e o PB vai para lá. Então quando eu venho para cá, o AP, ó, é negativo. Quando eu vou daqui para lá, é positivo. Né? Essa é a orientação que a gente está seguindo. Então, ó, tá? O PB, ó, tá? o AP daqui para cá, eu estou chamando de uma unidade. Ó. Então, é menos 1. Tá? E o PB, eu tenho 3 unidades. Tá? Por quê? Ó? Tá? Por que 3 unidades? Ó? Se eu marcar esse ponto aqui, depois a gente analisa isso aqui, ó, se eu marcar esse ponto aqui, ó, veja que aqui, né, de P até B, eu tenho 3 unidades aqui, está dividindo em 3 partes, por isso que o PB é mais 3. Tá? E menos 1 sobre mais 3 dá menos 1/3. Tá? Então vejam que o K é negativo e o módulo K é menor que 1. Então o ponto P é externo ao segmento AB e está à esquerda do A. Tá? Barbadinha. Exercício 4. Determina as coordenadas dos pontos que dividem o segmento de extremos A1, 2 e B6, 8 em 3 partes iguais. Então, eu tenho um segmento AB e quero dividi-lo em 3 partes iguais. Bom, esse exercício tem mais de uma maneira de fazer.
Tá? Nós vamos fazer usando, né, divisão em partes, em uma razão dada. Então, nós vamos ter que achar a razão aqui, né, e achar as coordenadas dos pontos. Então, eu tenho aqui o segmento AB, que é 1, 2, 6, 8. A gente não precisa marcar isso aqui no plano cartesiano. Assim, a gente pode, né, analisar aqui. Ó, tá? Então, eu tenho aqui os dois pontos, ó, tá? Vai dividir em 3 partes iguais. Então, 1, 2, 3 partes, eu tenho que ter 2 pontos. Então, eu tenho que achar as coordenadas desses pontos aqui. Ó. Vou chamar o ponto C, que é XC, YC, e o ponto D, que é XD, YD. Eu tenho que achar as coordenadas desse ponto. Tá? Então, vamos começar para achar a coordenada do C. Ó. Veja que esse C, ele está dividindo esse segmento aqui, ó, na razão aqui, ó, 1, né, para 2 aqui, ó. Tá? Porque eu tenho aqui, ó, todas essas partes são iguais. Tá? Então, veja aqui, ó, eu tenho aqui ó, de A a C e tenho de C a B. Ah, então, de A a C eu tenho uma unidade e de C a B eu tenho 2 unidades. Então, o AC está para CB, assim como 1 está para 2. Tá? O AC é 1 e o CB é 2. Então, esse aqui é o nosso K. Ó, tá? O nosso K para... Né, eu sempre tenho que pegar os extremos A e B. Então, ó, o X aqui, ó, o X do ponto C aqui vai ser XA mais KXB sobre K mais 1. Então, substituindo, ó, o X do A é 1, mais o K, que é 1 meio, vezes o X do B, que é 6, sobre o meio mais 1. Tá? E aqui, ó, 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. Então, fica 1 mais 3. 1 meio mais 1 é 3 meios. E 1 mais 3 aqui é 4. Então, vai ficar 4 vezes o inverso aqui, ó, 2 terços. E 4 vezes 2 aqui é 8. Então, fica 8 terços. Então, esse x aqui é 8 terços. Agora, vamos achar o y. Da mesma fórmula. Né? O y do A é 2, ó, mais o k, que é 1 meio, vezes o y do B, que é 8, sobre 1 meio mais 1. Aqui, 8 dividido por 2 é 4, vezes 1, 4, fica 2 mais 4. E aqui é 3 meios. E 2 mais 4 aqui é 6. E inverte 6 vezes 2 terços. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3 é 4. Tá? Então, aqui ó, o ponto C é o ponto 8 terço 4. Então, já achamos um dos pontos que divide em 3 partes iguais. Agora, vamos achar o D aqui. Ó. Tá? Então, já vamos botar direto. Ó. Para o D, eu vou pegar o segmento de A a D e de D a B. Tá? Então, ó, AD está para BD, assim como 2 está para 1. Porque quando eu vou de A para D, eu tenho 2 unidades. E quando eu vou de D para B, eu tenho 1 unidade. Tá? Então, essa é a lógica da divisão em partes aqui. Ó. Então, vamos calcular o x. Ó, né? XA mais KXB sobre K mais 1. O K é 2. Ó. Então, o x do A é 1. Ó, né? Continua aqui. Ó, x do A é 1 mais o K, que é 2, vezes o x do B, que é 6, sobre 2 mais 1. 2 mais 6 aqui é 12, mais 1 dá 13, 2 mais 1 dá 3. Então, fica 13 terços. E o y, né? YA mais KYB sobre K mais 1. O y do A é 2, o K é 2 e o y do B é 8, sobre 2 mais 1. 2 mais 8, 2 vezes 8 é 16, mais 2 dá 18, e aqui sobre 3, que dá 6. Então, as coordenadas do ponto D, 13 terços e 6. Tá? Barbadinho. Tá? Então, veja a lógica de pegar, né, os segmentos aqui para determinar a razão e achar a nossa constante. Tá? Exercício 5. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento de reta com os extremos nos pontos A, menos 4, menos 3 e B, 6, 7. Bom, aqui é direto o ponto médio. Né? O ponto médio, né, o x do ponto médio é a soma do x dividido por 2. É a média dos x aqui. Ó. Então, é menos 4 mais 6 dividido por 2. 6 menos 4 é 2, dividido por 2 dá 1. Tá? E o y do ponto médio, né, é a soma dos y dividido por 2. Então, ó, menos 3 mais 7 sobre 2. 7 menos 3 é 4, dividido por 2 dá 2. Então, o ponto médio é 1, 2. Veja no gráfico aqui, ó, tá? O ponto A é menos 4, aqui menos 4, menos 3. O ponto B lá ó, é o 6, 7. E o ponto médio aqui é 1, 2, ó, que a gente achou. Então, esse segmento de A a M tem o mesmo comprimento que o MB. Dividiu bem no meio.
Barbadinha. Exercício 6. Ó. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, 12, 15. O ponto médio desse segmento é o ponto M, 8, menos 6. Determina as coordenadas do ponto B, a outra extremidade do segmento. Então veja que aqui eu tenho, né, um segmento, né, AB, onde o extremo lá eu conheço e conheço o ponto médio, e eu quero o outro extremo. Tá? Então a situação é essa aqui. Ó. Eu tenho aqui o ponto A, que é 12, 15, eu tenho o ponto médio aqui, que é 8, menos 6, e eu quero saber as coordenadas do B. Então é só usar, né, a fórmula do ponto médio. Ó. X do médio é XA mais XB sobre 2. O X do M aqui é 8, o X do A é 12, e só falta o X do B lá. Tá? Então vai ficar 8 igual a 12, mais o X do B, aqui é X sobre 2. Faz produto dos meios extremos, aqui ó, 12 mais X, né, é igual a 16. E X é 16 menos 12, que vai dar 4. Barbadinha. E agora o Y, ó, Y do ponto médio, né, substitui, ó, Y do ponto médio é menos 6, o YA é 15, ó, e o Y do B é Y, sobre 2. 15 mais Y é igual a 2 vezes menos 6, que é menos 12. E o Y, menos 15 menos 12, que vai dar menos 27. Tá? Então, o B tem coordenadas 4, menos 27. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o comentário, né, e divulga nossas aulas para os colegas.